O senador Lazier Martins e o senador Eduardo Girão fizeram uma live em que discutiram os rumos da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, e também trataram de outros assuntos de interesse nacional. Os senadores respondiam a perguntas enviadas por cidadãos quando foram questionados. Até quando vão deixar o Supremo fazer o que tem feito? O senador Lazier Martins afirmou que não estão tendo sucesso em conseguir as assinaturas necessárias para instaurar a CPI da Lava Toga e acrescentou: não temos conseguido também levar ao debate os incontáveis pedidos de impeachment. Está indo tudo para a gaveta. Lazier Martins explicou a estratégia utilizada para impedir que os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal sejam analisados pela mesa diretora do Senado e lembrou que apresentou um projeto para regulamentar os pedidos de impeachment, apontando que o projeto não é levado a debate pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O senador Eduardo Girão explicou que as dificuldades decorrem da existência do foro privilegiado. Girão apontou: quem tem a função constitucional de investigar o STF é o Senado. É uma prerrogativa dos senadores. Não é o presidente, não é a Câmara, é o Senado. O senador acrescentou: por causa do famigerado foro privilegiado, o mecanismo travou. E isso beneficia que um poder proteja o outro. Os senadores explicaram que continuarão lutando por mudanças no sistema e fizeram um apelo aos eleitores para que nas próximas eleições renovem o Senado Federal. Assim está. É que perdura uma grande dificuldade para nós abrirmos uma CPI da toga. As pessoas têm perguntado muito até quando vão deixar o Supremo fazer o que tem feito, de intromissão nos outros poderes, de libertações de presos de maneira tão fácil. É porque nós não estamos conseguindo as assinaturas necessárias. São 27, não conseguimos até agora. Não temos conseguido também levar ao debate os incontáveis pedidos de impeachment que estão chegando lá às carradas. Está indo tudo para a gaveta. Um argumento que era muito usado na gestão passada, de triste memória, porque não funcionou como mesa do Senado, é que se inventou um argumento de que o presidente do Senado, ao receber, mandava o pedido de impeachment para o advogado do Senado, que é de confiança do presidente do Senado. O advogado do Senado examinava não apenas as formalidades, que é o que diz a lei do impeachment, mas examinava também o mérito, indevidamente, ilegalmente. E como era encomendado aquele parecer, recebia o presidente do Senado e dizia: é improcedente o pedido de impeachment, e vá para a gaveta. Então é por isso que também estou lutando muito, pedi da tribuna virtual da semana passada que o presidente Rodrigo coloque em pauta o projeto número 11, que pede a regulamentação dos pedidos de impeachment, para não deixar mais dúvidas daqui para diante. Isto é, recebido o pedido de impeachment, o presidente do Senado manda para o advogado para examinar as questões formais, isto é, tem firma reconhecida do requerente, são indicadas as provas, as testemunhas têm nome e endereço, formalidades, não podendo entrar no mérito. Feito isto, volta para o presidente num prazo de 15 dias e o presidente manda para a mesa do Senado, integrada de sete senadores, examinar o mérito. Se disser que não tem procedência, ou se tem procedência, seja lá qual for o resultado, cabe recurso para o plenário. Esse é o procedimento adequado e que estou identificando, expondo, propondo nesse projeto número 11, que é um projeto interno. E não há jeito de entrar em discussão. É um Lazier, não vai. É um Deus nos acuda. A gente vai vencer isso pelo cansaço, com apoio da população. Cada vez mais
as pessoas estão gostando de política, estão acompanhando, estão cobrando os seus representantes. É essa a minha esperança realmente para o Brasil. Tem certas coisas, Lazier, que a gente tem que desenhar, né? Eu fiz esse desenho enquanto você estava falando. Não sei se dá para ver direitinho, é o símbolo do infinito. E aqui na ponta, de um lado tem o Senado Federal, do outro lado tem o STF. É simples a gente entender. O que é que está acontecendo hoje? Um poder protege o outro. Por quê? É simples. Quem tem a função constitucional de investigar o Supremo Tribunal Federal é o Senado. É uma prerrogativa dos senadores, né? Não adianta ser, não é o presidente da República, não é a Câmara dos Deputados, não é outro, é o Senado, somos nós. E a gente tem tentado fazer isso desde o início do mandato. Na outra ponta tem o STF. Então, por causa do famigerado foro privilegiado, o mecanismo travou. E isso beneficia que um poder proteja o outro. Então, o que é que acontece? Como muitos senadores têm problemas na justiça, né? E correligionários com problemas também, pessoas próximas com problema, quem é que investiga os senadores? É o Supremo Tribunal Federal por causa do foro. E quem é que deveria investigar o Supremo Tribunal Federal nesses pedidos de impeachment, na CPI da Lava Toga, que é super necessária, são senadores. Então a coisa não anda. Nós tivemos casos aqui, você lembra, que foi revelado por colegas publicamente, que na hora que ele deu entrada no pedido de impeachment ou de CPI da Lava Toga, eu não lembro bem, que assinou, tinha na porta dele, minutos depois, um representante, como é que se chama? Assessor parlamentar do Supremo, querendo saber quem assinou, quem não assinou. Então, aí fica difícil a coisa evoluir. Eu não tiro a razão do povo brasileiro que me encontra nas ruas, que cada vez mais fala, que considera o Supremo uma vergonha nacional. Eu não tiro o direito de se manifestar, porque são muitas decisões que jogam contra o país, decisões politiqueiras, mas o bem e a verdade vão prevalecer. Um dia esse mecanismo vai ceder e a gente vai poder ter a verdade. O Brasil vai melhorar muito com isso. E devemos começar a pedir desde já a consciência do nosso eleitorado brasileiro para que mude isto, para que mude certas figuras que estão no Congresso Nacional. Mas estamos nos encaminhando, senador Girão, a minha assessoria está lembrando aqui que o meu projeto número 11 é o projeto de resolução número 11 de 2019 para regulamentar a recepção e o andamento dos pedidos de impeachment. Tem sido uma luta, já pedi para o presidente do Senado, em sessões, em reuniões dos líderes, e não há jeito de andar. Mas, no encaminhamento, o senhor tinha aqui uma última pergunta, que eu acho que está aqui, Paulo Moraes, de Gramado. Eu acho que a pergunta já foi respondida, mas poderá ter um acabamento agora, no encerramento desse nosso bate-papo, senador Eduardo Girão. Como o senhor acha que vai acabar a CPI? Vamos lá, ele é de Gramado, como é o nome dele? Paulo Moraes. Paulo, um abraço. Inclusive, quando eu estava vindo a Brasília, estava lá a Rosa, né, com o prefeito, a Rosa Helena, que é a secretária de Turismo, isso, estava no avião. Esteve em Brasília com o prefeito essa semana, buscando patrocínio para o Festival de Cinema e para o Natal Luz. Isso, exatamente, ela fez, Lazier, uma Rosa visita aqui num dessas reuniões, veio aqui no gabinete, e nós falamos muito bem de você, claro, e vamos responder a pergunta, né? Eu acredito que se essa CPI, que nem plano de trabalho tem,
nem sequer foi votado o plano de trabalho ainda, pra você ter uma noção, que se ela equilibrar, investigar governo federal, como tem sido feito nos últimos 60 dias, mas alternar, colocar um dia alguém do governo federal, Lazier, e eu aprovei todos os nomes para que sejam convocados do governo federal, quebra de sigilo. Eu acho que a verdade precisa... Quem não tem a temer não tem problema, né? Mas que se observar estados e municípios, o escandaloso esquema do consórcio Nordeste dos 300 respiradores, se olhar para isso, aí essa CPI pode trazer algum benefício à população de verdade, como um legado contra a corrupção. Isso sim. Enquanto isso, eu particularmente não estou vendo essa vontade, essa boa vontade. Eu vejo uma blindagem. Mas terça-feira eu conto com você, Lazier, com seu público, com o meu público também que está assistindo, com a pessoa, os eleitores, pessoas que gostam do nosso trabalho, para acompanharem a sessão da próxima terça-feira, que 2 personagens importantes serão votados para a convocação. Se a CPI aprovar, aí ela começa a ir para um rumo que vai sedimentar, de alguma forma, um anseio do povo brasileiro. Eu só queria dar uma mensagem de agradecimento a você, a sua equipe, pelo convite, a audiência das pessoas que estão nos assistindo, cidadãos de bem que têm se manifestado. Não vamos desistir. Esse nosso país é maravilhoso, um potencial de norte a sul, né? Eu represento ali o Nordeste, o Lazier, o Sul, mas nós somos Brasil. Nós queremos o bem dessa nação, que tem um povo trabalhador, um povo íntegro, correto, que tem inúmeros empresários, né, capacitados, criativos. E ontem nós tivemos, Lazier, uma passagem triste na CPI, anteontem, um colega nosso, senador, dizendo que toda a riqueza, falou lá quando estava na presença do Wizard, né, ele chegou a generalizar, olha, toda a riqueza deve ter vindo de alguma coisa ilícita. Olha que desprestígio para aquela pessoa que trabalha, que produz, que quer crescer na vida, por que não, né? Então, essa CPI está mostrando a cara, está mostrando quem é quem. Mas os fins não justificam os meios. Eu sou dessa filosofia. Os fins não justificam os meios. Eu acho que o populismo é o que mais atrapalha a nação hoje, né? Quando a gente vê que tem pautas que vão desgastar certos setores da sociedade, mas que é bom para o Brasil, que é necessário para desburocratizar, para deixar o Estado enxuto, mas muitas vezes a gente empurra com a barriga para não se desgastar com o setor A ou B por causa da reeleição, que no Executivo eu sou terminantemente contra reeleição no Executivo, porque eu acho que muitas vezes o cara já começa ali a fazer o trabalho pensando em como vai dar um jeito para conseguir continuar no voto. Então aí isso atrapalha projetos importantes para o Brasil, medidas necessárias. Muito bom, Girão. Muito obrigado, Girão. Obrigado. Sua participação só confirma aquilo que temos visto e que desejamos siga sempre assim. Nós temos uma luta igual. Nós queremos um Brasil mais igual, um Brasil cumpridor da Constituição. Sempre que eu me lembro do artigo 37 da Constituição, que na minha opinião é o artigo mais importante de nossa lei maior, isto é, a administração pública no Brasil, em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, deve observar os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da impessoalidade e da eficiência. Se nós cumprirmos esse artigo, o Brasil é outro. Basta esse artigo, não precisava nenhum outro. Mas não é o que tem acontecido. Mas vamos continuar a nossa luta. E você é um dos baluartes. Muito obrigado pela presença. Obrigado, muito obrigado àqueles que nos acompanharam até aqui. Estaremos sempre aqui às sextas-feiras, às vezes com pequena variação de horário, ao fim da tarde ou início da noite, sempre conforme as conveniências do nosso personagem convidado. Mas às sextas-feiras sempre temos um bate-papo aqui sobre grandes temas nacionais. Até uma próxima. Até uma próxima. Que Deus abençoe todos vocês.